Gente amiga da Rádio Energia, conforme a gente está anunciando no nosso programa de hoje, sábado, eu tenho o prazer de conversar com a ex-governadora, ex-senadora, ex-ministra e candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro, Benedita da Silva. Carioca do Chapéu Mangueira, Bené atualmente está em seu terceiro mandato como deputada federal. Aos 78 anos de idade, aceitou ser a candidata do PT à Prefeitura do Rio. Alô, candidata Benedita da Silva, muito bom dia, prazer imenso falar com a senhora. Bom dia, Vinícius, um prazer falar contigo também e os ouvintes. Vamos iniciar. Candidata, olha só, aqui na Zona Oeste da cidade, eu estou falando agora, você que não é da Zona, você meu amigo ouvinte que não é da Zona Oeste, está ouvindo a gente em outra rádio que está retransmitindo o nosso programa, a nossa rede, né? Aqui na Zona Oeste da cidade, dando como exemplo inicial, nós estamos acompanhando há alguns anos a desordem urbana por parte dos atuais governantes. O nosso tradicional calçadão de Bangu está completamente abandonado, candidata. Camelôs invadindo as vias do bairro, moradores de rua, cujo número só aumenta. Isso vem acontecendo de 4 anos para cá. E está uma coisa horrível esse tempo todo. Lixo para tudo quanto é lado, enfim. Bom, minha pergunta inicial é: qual o projeto que a senhora tem em pauta para gerir melhor a ordem pública do município e eximir estes problemas que assolam a nossa cidade? Estou falando de Bangu, mas outros bairros são exemplos disso. Primeiro eu quero lhe dizer que a gente tem um plano diretor. Esse plano diretor, ele precisa ser revisto, ele precisa ser respeitado. De nossa parte, da parte tradição do meu partido, essa questão da participação democrática. O que é isso? Você tem um processo de decisão, você discute com as pessoas e, a partir daí, você tem o que a gente chama de orçamento participativo e você estabelece as prioridades. Nós somos pioneiros nesse negócio, né? Uhum. Então, nós precisamos, usando hoje todos esses mecanismos que nós temos, nós vamos debater e discutir as prioridades de cada região com cada morador. Primeiro, isso era uma coisa que já deveria ser pelo atual prefeito e não fez. Aí você vai encontrar essas coisas todas acontecendo na cidade. Calçadão de Bangu, a escada rolante que só funciona um mês antes da eleição, depois ela para de funcionar, né? Os camelôs, maioria desses camelôs são desempregados, perderam seus empregos, tem pessoas de todas as idades trabalhando com camelô. Tem que revitalizar os nossos bairros e você tem que trabalhar a política de emprego. O que eu entendo, como essa ordem pública é uma desordem que é patrocinada pelo poder público. Você não tem saneamento, você não tem política de emprego, você não tem saúde, você não tem participação na questão da educação. Então, é impossível que você possa, no número de desempregados que temos na cidade, uma coisa dessa. A outra questão é a própria mobilidade urbana, que hoje o prefeito fala daí. Perdão, candidata, deixa eu só fazer um incremento aqui, porque tem uma pergunta dessa, aí eu já vou emendar. Você está ouvindo a Rádio Energia, o programa de Nidy Souza, agora conversando com a ex-governadora e candidata à Prefeitura do Rio, Benedita da Silva. Como a senhora tocou no ponto da mobilidade urbana, os ônibus da cidade, como a senhora vai mencionar agora, estão cada vez piores. Tem bairros aqui da Zona Oeste que as empresas simplesmente tiraram os ônibus de circulação, sobretudo em Santa Cruz, Campo Grande, aqui em Bangu tem um ou outro também. Sem contar que algumas empresas ainda estão com as frotas sucateadas. Mesmo a gente, cidadão carioca, pagando R$ 4,05, que o nosso atual prefeito diz que é a passagem mais barata do Brasil. Enfim, até as estações do BRT estão completamente abandonadas. Outro dia, até uma reportagem, se eu não me engano, do Jornal Extra, do Jornal Dia, mostrou um caso na zona norte da cidade de uma família, de um casal, moradores de rua, fizeram uma casa dentro de uma estação.
eu acho que é em Ramos, se eu não me engano. Posso até averiguar depois para o nosso público ouvinte, mas é fato. Candidata, como é que a senhora vai resolver esse problema da mobilidade urbana na nossa cidade, no Rio de Janeiro, diante de tanto problema? Olha, nós, como eu estava dizendo, é preciso ter a revitalização. Falar no nosso programa de revitalização da Avenida Brasil. Tá? A Avenida Brasil, que passa a maioria da população, é preciso que a gente restabeleça ali uma organização da DUFAP. DRT, vamos começar por parte. Sim, vamos. DRT. Nós precisamos trabalhar os terminais, vamos levar o BRT Transbrasil, Santa Cruz, Campo Grande. Vamos revitalizar o entorno da Avenida Brasil e ali, com construção de casas populares, vamos tratar de centros educacionais, a questão da integração de ônibus, trem e também nós vamos tratar do BRT e intrabairros, os veículos intrabairros, porque você sabe muito bem que você chega na Baixada de Jacarepaguá, com essas milhares e milhares de pessoas que tem, você não tem um outro transporte que possa te deixar na porta da sua casa. Então nós precisamos criar, e com a integração você vai ter menos tempo dentro dos ônibus, ou RT, ou seja lá o que for. Nós vamos trabalhar uma tarifa menor, você acabou de dizer que a tarifa é um absurdo, e o é, e nós temos que trabalhar também em função do meio ambiente da cidade. Porque quando você... O meio ambiente da cidade, né? Nossas cidades estão escuras, a nossa cidade, você não tem um lugar onde você possa se abrigar para esperar uma construção, que está tudo depredado, você disse, morando gente dentro de terminais, dar garantia que as guardas municipais estejam nos terminais, que haja os interessados, porque nós vamos rever esses contratos, que eles possam cumprir com a determinação do contrato e dar um terminal mais seguro. Nós vamos acompanhar o fato de chegar ou não chegar no horário, os ônibus que deverão voltar, porque tiraram da circulação mais de 120 ônibus, e nós precisamos que eles sejam colocados nos lugares aonde nós mais precisamos. Então, falar disso aí é uma coisa muito séria. Nós precisamos de uma verdadeira reurbanização da cidade. Porque se você quiser falar de Jacarepaguá, a gente tem a questão da mobilidade. Também as pessoas estão desempregadas, tem um monte de camelô no meio da rua, precisa empregar essas pessoas. Também tem um monte de lojas fechadas. Também tem a condução que não passa. Né? Também tem especulação imobiliária na área. Também tem construção irregulares. Não é isso que está acontecendo? Então nós temos uma solução gradativa para cada uma dessas situações. Perfeitamente. Uma coisa rapidamente que eu queria indagar a senhora, até eu acho que foi na última quarta-feira, na noite de quarta para quinta-feira, ocorreu a seguinte determinação do STJ. O juiz, um ministro do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ele pediu vista sobre em relação à administração da linha amarela. Desde o ano passado, está havendo esse embate, o prefeito Marcelo Crivella e a Lanza, ele mandou, perdão, ele mandou o reto dos
Enfim, mandou derrubar tudo, derrubar geral. O que a senhora acha disso? E o que a senhora, num eventual mandato da senhora à frente do Executivo Municipal, como é que a senhora iria tratar dessa administração e, sobretudo, a questão do preço, porque era um preço exorbitante por parte cobrado pela Lanza, a prefeitura tomou, mesmo que provisoriamente, mas tem muita gente já reclamando que tá ruim, tá tendo lixo no meio da via. Como é que a senhora vai tratar dessa questão? Não vou tratar como quiser. Primeiro, tem que se rever esse contrato. A gente tem, nesse momento, que entender que Crivella só está fazendo isso porque está no momento eleitoral. Por que ele não fez isso antes? Porque essas tarifas já eram altas. Já havia essa reclamação. Ele já teria que rever o contrato com a Lanza. Ele já deveria ver essa absurda taxa. O que nós vamos fazer, nós vamos cumprir o que vai estabelecer a justiça em relação a esses contratos. É claro que ele retirou, fez essa parafernália toda e tem sido, é lógico, beneficiado que não estamos pagando essa taxa exorbitante. Mas qual é a segurança que ele está dando para o lugar? Ali está havendo engarrafamento. Imagine como se pode ter engarrafamento depois que você pode dizer que tirou aquelas cataratas de lá. Então é preciso que dê segurança, é preciso que ali tenha segurança naquele lugar, guarda municipal, guarda rodoviária, seja lá o que for, né, na relação com o Estado, e ele garantir a limpeza, aquilo está sujo, o lixo está descendo de não sei onde, mas está se acumulando ali. Então isso não vai acontecer conosco. Nós vamos rever esses contratos, nós queremos que as pessoas paguem menos essa taxa e nós vamos fazê-lo com muita transparência. Tá ok. Gente amiga, você está ligado na Rádio Energia, ouvindo o programa de Nide Souza. Estou tendo o prazer de conversar com a candidata à Prefeitura do Rio, Benedita da Silva, do PT. Vamos falar rapidamente agora, candidata, a respeito das OS. Está havendo um debate muito grande desde da saída do governador Wilson Witzel, do Estado, em relação aos hospitais de campanha e tudo mais. Muito bem, as OS enfrentam esse embate em relação à saúde do nosso município. Eu queria saber da senhora a seguinte colocação. A senhora é favorável que a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, administre diretamente os nossos hospitais, ou como prefeita vai continuar com esse modelo de gestão, que é terceirizar a nossa saúde, que a verdade é essa? Não, eu vou ir direto ao assunto. Nós não vamos criar um plano na saúde, nem plano nem pânico, mas nós queremos gradativamente retirar as OS dessa responsabilidade. Nós temos uma empresa carioca, empresa municipal. Nós temos a empresa municipal de saúde. Então, a Rio Saúde é quem vai fazer as contratações, é quem vai comprar os equipamentos, é aquela que vai fazer as compras da área da saúde, porque não deu certo. Nós vimos aí, nós estamos totalmente envolvidos nessa questão. Não é só uma questão de corrupção, são vidas que se perderam por falta de se antecipar da questão dessa pandemia e poder fazer uma testagem em massa, poder estar acompanhando. Então nós não podemos aceitar que nós vamos terceirizar os serviços de saúde. Pelo contrário, nós queremos ampliar cada vez mais as clínicas da família. Nós queremos não só ampliar os serviços da clínica da família, que é uma porta de entrada para o SUS, mas nós queremos equipe. Esse governo mandou, durante esse período, nós tivemos 6 mil servidores aí
que foram demitidos. E em plena pandemia, você demite. Então, o que nós queremos? Equipe. A equipe de saúde, né? Profissionais de saúde, mais especialistas. Nós queremos retomar as UPAs, que é extremamente importante que quando você tem uma boa gestão no serviço da UPAs, né? E na clínica da família, os hospitais ficam mais liberados para situações mais complexas, de doenças mais complexas, de atendimentos mais complexos. Então, nós queremos isso. E nós vamos, sim, fazer com que, né, esses contratos da OS sejam eles todos revistos. Nós queremos entender isso, como é que, tendo gente demitida, profissionais competentes, servidores públicos, de carreira, encostados de lado, nós vamos terceirizar os serviços e mais, tem ainda que rever essa situação que tem muitos profissionais de saúde que não estão recebendo. E olha que essa gente está trabalhando e muito com essa pandemia e a vida deles está virando um pandemônio. Porque como é que você pode trabalhar, você se arrisca, você dá tudo que tem, num momento desse as pessoas estão dando amor, estão dando a vida delas, estão morrendo, estão tendo famílias que morrem também, estão se contaminando, e você não coloca em dia o pagamento dessas pessoas. Não, o salário dessas pessoas é sagrado. Exatamente. Para a gente encerrar, candidata, eu queria que a senhora fizesse as suas considerações finais, mas antes eu queria que a senhora desse uma declaração a respeito dessa pesquisa. Uma pesquisa Ibope divulgada no início do mês de outubro mostrou que mais da metade dos cariocas, aproximadamente 57% da nossa população, pretende deixar a cidade. Nas suas considerações finais, eu pergunto, como prefeita do Rio, se eleita, como a senhora vai reverter esse quadro de insatisfação por parte da população com a nossa cidade? E eu quero que a senhora termine a nossa entrevista falando para o seu eleitor, para o meu ouvinte, o taxista aqui de Bangu, a dona de casa. O momento é da senhora. 2 minutinhos. Eu quero, Diniz, dizer muito obrigada por participar desse seu programa. Minhas considerações finais, elas vão no sentido de dizer que a cidade do Rio de Janeiro é maravilhosa, que os cariocas e até os fluminenses que moram na cidade do Rio de Janeiro e o Brasil inteiro que adoram o Rio de Janeiro vai encontrar uma gestora diferente e ele vai permanecer. Nós vamos resgatar a alegria, o emprego, a limpeza, a segurança por parte da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que dê a ele, que justifique, que dê a ele um motivo para não só viver aqui na nossa cidade, mas também dele ter alegrias. Quanto aos taxistas, eu quero falar do turismo, eu quero falar da cultura, que eles estão perdendo exatamente porque essa cidade está desse jeito. Vamos colocar a casa em ordem e eu tenho certeza que não vai faltar trabalho para os nossos motoristas, como não vai faltar trabalho para ninguém, né, na área da cultura, na área do turismo, e nós vamos, de novo, fazer com que essa cidade seja realmente uma cidade maravilhosa. Por isso, eu peço a você, ouvintes, minha senhora, as mulheres principalmente, que são maioria da população na cidade do Rio de Janeiro, em Jacarepaguá também, meu Jacarepaguá querido, que já morei aí há alguns anos, eu quero dizer para vocês todos que bota fé que dá. No dia 15 de novembro, vote 13. E nós vamos fazer a diferença com vocês. Ok.
Candidata, muito obrigado por prestar esse tempo da senhora aqui no nosso programa. Agradeço a senhora pela sua maravilhosa entrevista. Desejo sorte também. E o espaço aqui está aberto para todos os candidatos. Já entrevistamos o Eduardo Paz, estamos entrevistando hoje com todo prazer a candidata Benedita da Silva. E o espaço está aberto para todo mundo. Todo mundo tem espaço aqui para demonstrar as suas ideias, os seus projetos. E esse momento é fundamental. O rádio é para isso. Para ajudar você, meu amigo e minha amiga, e te auxiliar na hora do seu voto. Candidata Benedita, muito obrigado e um prazer imenso falar com a senhora aqui na Rádio Energia. Eu te agradeço. Obrigada. Obrigado, um grande abraço. Bom dia, gente amiga. Você está ouvindo a Rádio Energia, o programa Diniz de Souza. Vambora. Diniz de Souza e o seu programa. Rádio